ouvindo Apoio Cultural. Feirão Online RE Veículos. Veículos seminovos, periciados com garantia e procedência. E toda a linha Toyota 0 km. Compre sem sair de casa, com atendimento 100% online, seguro e seguindo todas as recomendações da OMS. Telefones 3532-4927 ou 3532-5796. RE Veículos. Trabalhamos para realizar seu sonho. There were so many others that he might have chosen to follow him. Others with learning and greater distinction to follow him. Men with authority and forceful ability, who know how to speak and be heard. Yes, Master. I don't know exactly why I'm here at all, but today I follow my Lord. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e hoje, junto com a parceria com a web rádio da nossa Assembleia de Deus, por conta da situação que estamos vivendo, né? Estamos vivendo momentos difíceis, momentos críticos, mas se Deus quiser, Deus está no controle. Logo, logo isso vai passar. Você que está nos assistindo aí pode conectar através do Facebook ou através do aplicativo da web rádio. Nós vamos ouvir um louvor agora e depois medita nesse louvor, que é a temática de hoje: a importância e a urgência do discipulado. O que é discipulado? O que vem a ser o discipulado? Por que somos discípulos? Quem é o nosso mestre? Quem nos orienta? Dentro dessa plataforma, dessa proposta, nós vamos apresentar para você nessa manhã a mensagem de Deus embasada na palavra de Deus, das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos aprendendo sobre o verdadeiro pentecostalismo. Tem essas lições de muita bênção, muito avivamento, muito aprendizado. E hoje mais uma parte do grande avivamento através do Espírito Santo, que é quando você conhece a Cristo, você tem que aprender quem Ele é. Ouça esse louvor e já estaremos meditando a palavra de Deus. Muita gente está procurando por aí, por algum caminho que os leve ao bem, mas ao procurar não encontram ninguém que lhes mostre o caminho a seguir. Não podemos mais esperar, meu irmão, pois o mundo mal já está no final. Temos o dever de falar com fervor que Jesus é o caminho ideal. Cristo, somos teus discípulos. Cristo, és o nosso Pai Redentor. Cristo, dá-nos teu Espírito, para que o mundo veja teu grande amor refletido em nós. Cada dia ao contemplarmos Jesus, nosso coração vai se enchendo de luz. Mas afora muitas pessoas estão se
perdendo na escuridão. Vamos repartir nossa luz com alguém, demonstrar que Cristo ama também. Iremos juntos seguir rumo ao céu, segurando a mão de Jesus. Cristo, somos teus discípulos. Cristo, és o nosso Pai Redentor. Cristo, dá-nos teu Espírito, para que o mundo veja teu grande amor refletido em nós. Cristo está voltando em glória e poder, para resgatar os que foram fiéis. E o mundo inteiro precisa saber que Jesus Cristo é Salvador. Cristo, somos teus discípulos. Cristo, és o nosso Pai Redentor. Cristo, dá-nos teu Espírito, para que o mundo veja teu grande amor, para que o mundo veja teu grande amor, para que o mundo veja teu grande amor refletido em nós. Discípulos do Senhor Jesus. E a grande importância é que todo o aprendizado dele, o amor dele, esteja refletido em nós, né? O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos um parâmetro, temos um formato a ser seguido, o Senhor Jesus. Lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical desse trimestre: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E de suma importância, nós vamos meditar aqui com o texto áureo, verdade prática e leitura bíblica em classe. E logo após nós já estaremos ouvindo o pastor Marcos ministrando, falando sobre esse assunto que é de suma importância para a igreja dos nossos dias. Até complementando aqui, conversando com o pastor Marcos aqui, com o pastor Sérgio, eu estava vendo uma estatística assustadora às vezes. A importância do discipulado, que a igreja que segue o caminho do discipulado, o fruto do crescimento da igreja é muito bom. O texto áureo diz assim, está em Mateus no capítulo 28, verso 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática diz assim: e a nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar aí na sua casa com a sua Bíblia, está em Mateus no capítulo 28, versos 16 ao 20, e Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus na leitura bíblica em classe: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos no capítulo 2, versos 42 a 47, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade.
e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E com essa proposta nós vamos aprender hoje sobre a urgência do discipulado. Pastor Marcos. Pastor Oswaldo, a paz do Senhor, pastor Sérgio, nosso companheiro, escudeiro, um homem de Deus que tem nos ajudado tanto aqui, nos incentivado tanto acerca da Escola Bíblica Dominical, e hoje nos abrindo a oportunidade de estarmos com a Escola Bíblica Dominical aqui na rádio web da Assembleia de Deus, ao qual nós também temos o aplicativo. Depois eu creio que o pastor Sérgio pode até colocar o link aí para você que desejar baixar o aplicativo e acompanhar também pela rádio web através do aplicativo. E como o pastor Oswaldo bem colocou, nós estamos nesse projeto da Escola Bíblica Dominical, a maior escola de ensino bíblico-teológico do planeta. Eu digo isso porque a Escola Bíblica Dominical se consagrou em todos os domingos de manhã, em praticamente todas as igrejas Assembleias de Deus e até mesmo de outras denominações que possuem o mesmo sentimento que o nosso, estão servindo a Deus com a Escola Bíblica Dominical, que por sinal é uma das ferramentas da lição desta manhã. Como o pastor Oswaldo bem introduziu, nós estamos falando sobre a urgência do discipulado. E a meu ver, esse termo discipulado e esse ministério, e o discipulado por si só, ele é uma das questões a ser relembradas e tratadas com uma máxima urgência no meio cristão por diversas razões. O discipulado nada mais é do que o que procede ao ID, à obra da evangelização. Para que nós compreendamos o discipulado, a gente precisa trazer algumas analogias, algumas coisas à mente. Eu vou procurar fazer isso ao longo da nossa lição. O ID é uma somatória de evangelizar e discipular. Quando Jesus falou aqui no texto que lemos de Mateus 28, na leitura bíblica em classe, de quando Jesus fala no versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e no versículo 19 ele diz ide. O ide por si só é alcançar os povos de todas as raças, línguas, nações. Mas quando ele tem uma vírgula, ele diz ensinai todas as nações, aqui entra, e no versículo de número 20, ensinando-as a guardar, ide, ensinai, depois ele repete no versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso se refere exclusivamente ao discipulado. A obra do discipulado, ela não pode ser ignorada nem afastada da igreja em nenhum momento da sua história. Porque se pelo evangelismo, pela obra da evangelização, pela obra do ID, da pregação em massa, nós conseguimos alcançar uma multidão de pessoas, é pela obra do discipulado que nós conseguimos criar nessas pessoas o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra da evangelização, ela não só é bem vista, bem recebida, como ela é também um valor inegociável das Escrituras. Todo crente precisa evangelizar. Isso é uma premissa da Bíblia Sagrada, aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador e vive uma vida na presença de Deus. A pessoa que vive uma vida na presença de Deus vem uma ordem imperativa inegociável. Ide e ensinai. Mas o discipulado faz parte também de um ministério tão necessário dentro da igreja. E eu acredito que nunca foi tão necessário quanto os dias atuais, o qual nós estamos vivendo. Sempre foi necessário, mas agora ainda acima de tudo uma necessidade emergencial, superlativa, uma necessidade que precisa se ser resgatada com ênfase dentro da igreja. E tudo isso por quê? Porque a palavra discipular por si só quer dizer compartilhar um aprendizado, fazer discípulos. E nos padrões hoje do mundo atual, do pensamento moderno, essa ideia ela não está muito bem aceita no âmbito da sociedade odierna. Mas a palavra discipular por si só, que traz a ideia de aprendizado, é um padrão inegociável da Bíblia.
discipular é formar discípulos. Discipular é ensinar. E como a sociedade moderna, que ela elevou o seu grau de desconfiança quanto a esse relacionamento, o relacionamento entre alguém que ensina e alguém que aprende, e isso é um fator muito preocupante, pastor Oswaldo, porque você vai ver hoje na sociedade atual, criou-se uma desconfiança muito grande entre esses livres pensadores e essa proliferação desse pensamento odierno, aonde se você se colocar na posição de um aio, na posição de um ensinador, e você tentar ensinar a outra pessoa, ela é vista na sociedade como um ponto de opressão. Você deixa de ser um mestre, você passa a ser um opressor. Querendo persuadir, certo? Persuadir. Criar ideias, né, ideologias. Exatamente. É meio mal. E esse ponto hoje de contato da sociedade, onde qualquer tentativa da igreja de mostrar essa visão bíblica, esse padrão negociável da Bíblia, ela é brutalmente assassinada sem nenhum tipo de piedade pela sociedade odierna. Os livres pensadores estão tentando minar a essência da igreja, a essência da obra da igreja, que é a evangelização, ao longo dos anos veio tentando ser minada. Quando se tinha um culto público, quando se tinha um culto de massas, algo tempestivo, o que eles faziam? Eles diziam que a igreja incomodava, atrapalhava, até que a igreja ganhou constitucionalmente o espaço, o direito ao culto. Mas como ela ganhou isso, agora eles querem trazer um outro lado, uma visão pejorativa da igreja na tentativa de discipular. Em partes a sociedade tem razão, porque o que se proliferou de ensinamentos errôneos em nome do Senhor, sem base bíblica, né? Então se proliferou assim de forma, alavancou-se de uma maneira tão rápida e tão ardilosa, e eu sou obrigado a concordar em alguns pontos que existem sim muitos lobos. A própria Bíblia diz isso, que viriam muitos falsos profetas, falsos cristos, lobos misturados no meio da igreja. Qual é o objetivo desses homens? É tirar proveito da situação das pessoas. Então eles... Por isso, pastor Marco, é importante sim o aprendizado da palavra de Deus, né? Nós primamos, e uma das coisas que eu gosto muito da nossa igreja é primar pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por isso, meu amigo, é importante você estar nos ouvindo e complementando o pastor Marco falando aqui, nós estarmos sempre aprendendo, né, pastor Sérgio? Aprendendo a palavra. Com certeza. Porque se alguém vem falar uma coisa errada, eu sempre falo assim, e você também sempre diz isso: passe pelo crivo. Aqui é o filtro. Pode falar qualquer coisa, você pode ouvir qualquer coisa na TV, qualquer coisa na internet, qualquer coisa num púlpito, passe pelo crivo. Teve embasamento, o que o apóstolo Paulo fala? Se vier um anjo do céu falando algo que não esteja aqui, maldito seja ele. Expurga, tira, não dê seguimento. O pastor Sérgio está conosco aqui, e não é porque ele está na nossa presença, mas pegando esse gancho, nós como obreiros aqui da Igreja Assembleia de Deus, membros da Igreja Assembleia de Deus, nós podemos testificar a idoneidade com que os nossos líderes tratam a questão finanças dentro da igreja. E eu posso dizer a vocês a questão de investimento, a seriedade disso. Então, se em algum momento, em algum lugar, as pessoas se feriram com a questão de contribuir e ver as pessoas se usufruindo desse termo, isso existe, isso não tira, isso não exclui, isso não diminui o dever da verdadeira igreja de pregar a verdadeira palavra e de formar verdadeiros discípulos. Nós estamos falando de uma situação em que o fio que nós pegamos é o fio da verdade, e não das conjecturas e dos pensamentos modernos e odiernos. Eu também me escandalizo com muitas coisas que eu vejo em nome da fé. Qualquer homem idôneo, homem de Deus, que serve a Deus, não é, pastor Sérgio, se escandaliza com isso. Mas nós não podemos fazer absolutamente nada nessas questões, até pelo princípio de liberdade que eles têm. Cada um vai ter que dar conta diante de Deus. Agora, nós, como obreiros, nós não podemos usar esse elemento, né, pastor Oswaldo, para parar e deixar de discipular. Pelo contrário, se a sociedade moderna elevou o seu grau de desconfiança, cabe a nós, homens de Deus, aquilo que Paulo diz, nós temos que ser exemplo dos fiéis. É isso que eu ia falar agora, pastor Sérgio. Cabe a nós, como homens de Deus, nós não podemos, sobre nenhum aspecto, bater contra essa desconfiança, a não ser pelo nosso testemunho.
Porque se nós insistirmos na pregação através do nosso testemunho, nós vamos derrubar essa ideia de relação de opressão, porque nós não estamos em nenhum momento com a ideia de oprimir ou forçar alguém. E analisa que em todo meio tem corruptores. Todo meio, em todos os segmentos da sociedade há a maçã podre, isso é fato. E uma coisa que é bem colocada assim, o testemunho sempre fala mais alto. Não adianta eu falar algo, pregar algo, né? E não Você viver. não viver. Você está falando sobre discípulos. No meio dos 12 tinha um que era um demônio. Então, Tinha um cheio do então, demônio e ainda por cima. Né? o grande projeto e grande propósito pedagógico do discipulado é seja exemplo. Seja o primeiro caminho. Quer ser mestre? Seja exemplo. E a questão, bem lembrado, pastor Sérgio, algumas pessoas falam, mas vocês estão pegando esse daí para tentar justificar, mas a igreja não tem lugar de falhas. Tem sim. Tem. Não sei na onde vocês encontraram isso. A igreja, ela é composta de pessoas. Seres humanos falhos, então. Que a Bíblia diz que estão andando no caminho do discipulado para chegar à estatura de varão perfeito. Mas a Bíblia é clara, a Bíblia ela não trouxe em nenhum momento a promessa de que você iria encontrar uma igreja no sentido humano, de quatro paredes, dizendo perfeita. A Bíblia diz que existe uma igreja perfeita, não é perfeita no sentido de ausência de falhas, mas no sentido de preparo espiritual para encontrar-se com o Senhor, que é através do discipulado que ela está sendo preparada. Então daí você vê a importância do discipulado no meio da igreja. Então essa ideia de relação de opressão é um grande desafio hoje para a igreja odierna. Por quê? Porque através do emanar dessa ideia de opressão, a sociedade está se aproveitando dessa situação para justificar os seus pecados e não querer entrar no meio evangélico, ou não querer entrar no meio cristão e não querer ser discipulada. E eu vou dizer para você assim, eu pensando aqui com os meus neurônios, pastor Oswaldo, eu estava pensando o seguinte: essa relação de opressão ela tem muito a ver com a explosão do pensamento filosófico moderno, principalmente o acesso a vídeos, filmes, textos, artigos, de forma tão descontrolada que tem. Por quê? Porque a tua verdade vale tanto quanto a minha verdade, que vale tanto quanto a verdade do pastor Sérgio. A nossa verdade é igualzinha à verdade da pessoa que está num bar, da pessoa que está numa boate, da pessoa que está no... Todo mundo, não importa o lugar, cada um tem o seu ponto de vista, e a verdade de todos é tão válida quanto a verdade do outro. Mas quando você traz isso para o princípio bíblico, todas as nossas verdades caem por terra, porque existe um padrão teológico, bíblico, moral, um padrão ético e prático, que é a palavra de Deus. Foi a temática da lição 8, isso, comprometidos com a palavra de Deus. Podem todos falarem, mas esse a regra é o crivo, igual o pastor Oswaldo colocou ainda há pouco. Aqui está o crivo. Aqui é a base. Está na Bíblia? Tá, daí vem assim a outra questão, mas nem tudo está na Bíblia. Você não vai encontrar todas as respostas na Bíblia, não se assuste por isso. Mas a plataforma... Mas como... por exemplo, da onde surgiu o ouro? Deus criou todas as coisas. Você não vai encontrar alguns detalhes assim, minuciosos, mas você vai encontrar a essência para tudo. E a referência para tudo. Como, por exemplo, aquilo que eu não sei se é ético ou não fazer, a própria Bíblia me dá respaldo para entender que na dúvida é melhor eu não ultrapassar. Por exemplo, nem tudo me é lícito. Mas nem tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Mas nem tudo então me é lícito. Então eu tenho parâmetros dentro das Escrituras para poder me embasar. E o que é a obra do discipulado em todo esse aspecto? A obra do discipulado, e eu estava falando sobre essa relação de opressão, que todas as pessoas criaram essas verdades obscurantistas. Qual que é a ideia de tudo isso daí? É muito simples de você entender. As pessoas vendo, por exemplo, elas assistem um filme onde um mestre está treinando o discípulo e treina na base da bordoada, do tapa, da porrada, e vai e tá, e ela acredita que essa é a relação entre Cristo e o seu discípulo. E aí é que você vê que é totalmente diferente e oposto. Ela cria às vezes a imagem popular que se cria dessa relação de opressão é que a partir do momento que você se permite ser adestrado por alguém, ser ensinado por alguém, automaticamente você passa também
a elevar numa postura em que você vai ser um soberano, uma pessoa que tem que ter uma cara carrancuda, fechada, arrogante, quando a Bíblia nos ensina a ser servos. Então toda essa característica de discipulado bíblico é totalmente oposto à ideia hollywoodiana, à ideia dos filmes, em que você pega um mestre de uma arte oriental ensinando um aluno para ele se tornar perfeito na base de tanta opressão, e não é assim que a Bíblia ensina. O próprio mestre falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a tranquilidade está expressa no próprio aprendizado. Aprendizado. É que, aliás, na minha anotação seguinte aqui, pastor Oswaldo lembrou-se muito bem, que é o ponto seguinte. Então, quando a Bíblia diz assim, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e assim vai, a Bíblia continua dizendo que isso é para aperfeiçoamento dos santos, como alguém que cuida de uma criança em fase de crescimento. A primeira analogia que nós precisamos entender é isso. Quando Jesus, em Mateus 11, 28 e 30, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e tomai sobre vós o meu jugo, nós encontramos ali 3 convites muito importantes. Ressalte-se disso daí. 3 convites muito importantes. O primeiro convite, o convite para a salvação. Eu vou fazer essa minha primeira pergunta hoje, pastor Oswaldo. A primeira pergunta depois que eu vou fazer é a seguinte, eu vou fazer lá na frente. Quais são os 3 convites de Jesus em Mateus 11, 28 e 30? Essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer no final, tá? Então assim, ó, tem 3 convites muito importantes. Primeiro ele fala, vinde a mim, é o convite para a salvação. Depois ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, certo? E aprendei de mim, é o convite para ser discipulado, é o convite para ser treinado. E depois ele diz assim, porque o meu fardo é leve, é um convite para você ser um discipulador, ou para você ser uma pessoa atuante na obra do Senhor. Primeiro ele convida para a salvação. Primeiro convite, convite da salvação. O segundo convite, o convite para ser discipulado. O terceiro convite, o convite para você servir. Esses são os 3 convites que Cristo faz para o discípulo, para a pessoa, num sentido bem amplo. Então, todas as vezes que você se deparar com a Bíblia Sagrada no contexto evangelho, ele diz assim, ide. Então, todas as vezes, pastor Sérgio, que a gente ouvia assim, ó, ide, e a gente ouve ide, ensinai, nós estamos ouvindo esse tríplice convite de Cristo. Venham até mim para você ser salvo, permaneçam comigo para eu poder te treinar, e vão aos demais contar, que é o convite para você anunciar o Evangelho. É a boas novas. Todo o resumo da matéria de discipulado está aqui. É só você começar a esmiuçá-la um pouco, com um pouco mais de tempo, com mais de dedicação. Então, vinde, permanecei, e ele fala, primeiro convite, arrependei-vos, segundo, venha depois de mim, sigam-me. Daí, se você pegar o ministério de Cristo, do primeiro capítulo ao último capítulo de todos os evangelhos, observe também esses três pilares, pastor Oswaldo. Primeiro, Jesus, a Bíblia diz assim, que João Batista apareceu pregando o evangelho do reino. Qual era o tema do evangelho do reino? Arrependei-vos. Daí a Bíblia diz assim, depois Jesus veio pregando o evangelho depois de João. Qual era a mensagem de Cristo? Arrependei-vos. Então, a primeira mensagem de Jesus foi essa, arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus pregou primeiro arrependei-vos. Aí, e tente imaginar, a Bíblia não diz isso, mas conjecture. Jesus dá um tempinho pregando arrependei-vos. Daqui a pouco a Bíblia diz assim, e Jesus apareceu nas praias da Galileia, junto ao mar da Galileia. E ele chega para os discípulos e diz assim, agora venham atrás de mim. Sigam. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de almas. Então, aprendam de mim. Aprendam de mim. Olha que coisa linda isso aí. É o princípio básico da discipulação. Exatamente. Né? Você cria discípulos para que sejam sucessores de você. Primeira mensagem inegociável, primeira mensagem que precisa ser pregada é arrependei-vos. Sem esse arrependei-vos, não dá para entrar no segundo degrau. Sem o conhecimento da graça não dá. Não dá pra se você não entendeu a matéria. Eu falo sempre assim, professor Marcos. Algumas pessoas que eu sou seguidor de Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu gosto dessa palavra. Mas você conhece Jesus? Conhece a Deus, né? Você então não como conhece, você vai falar de algo que você não conhece? Não tem como. É inegociável esse valor. Então arrependei-vos. Arrependei-vos é a primeira mensagem.
E você precisa entender que o Evangelho não aconteceu assim. De manhã Jesus apareceu, arrependei-vos à tarde, venha detrás de mim. No outro dia ele falou, ide. Não, tem um tempo, teve 3 anos aí de espaço. Mas entre os primeiros dias do ministério, as primeiras semanas do ministério de Jesus, entre ele pregar o arrependei-vos e o chamamento por si só, deve ter tido um espaço de tempo. Isso é uma coisa interessante, né? Que tem alguns que falam assim, teve até estágio. Agora vocês vão de 2 em 2, orando, expulsando os demônios. Agora eu vou fazer o estágio agora. Tem um livro chamado O Treinamento dos 12, Pastor Oswaldo. Ele é um livro que está quase a grossura de uma Bíblia. É um livro interessante porque ele fala exatamente sobre esse aspecto de visão ministerial. Sobre a evolução do treinamento que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. Essa matéria é tão importante, principalmente para você que está aí na sua casa e você pensa que o processo do treinamento é da noite para o dia. Olha eu aqui, ó, aceitei Jesus hoje e amanhã estou maduro. Seguinte querendo. Existe aquela explosão da pessoa querer divulgar, né? Exato. Mas Isso, bem lembrado, Pastor Oswaldo. Que é assim, tá tão aquela vontade, gostoso eu quero compartilhar. Quero sair e contar para todo mundo. Isso não é pecado, tá, gente? Você pode fazer isso. Ai, mas aí eu me decepcionei porque eu gaguejei quando eu estava falando com a pessoa ali, não soube responder o questionamento. Bem colocado dela. isso por quê? Muitas das vezes as pessoas se colocam em situações de perguntas que não sabem. Eu me lembro no dia da minha fé que as pessoas perguntavam coisas e eu corria para o meu professor de escola dominical porque eu não sabia a resposta. Não sabia a resposta. Então, assim, a necessidade do discipulado. Você está com essa explosão, com essa vontade de falar de Cristo, porque você o conheceu, mas você não conhece ele direito. E para que você for falar, a pessoa vai perguntar para você vai ficar em dúvida. Talvez você vai passar a transmitir uma verdade que você nem sabe, nem tem certeza. Por isso a importância do discipulado e fazendo a nossa propaganda, a questão da Escola Bíblica Dominical. Aqui, eu já fazem aí meus quase 30 anos de conversão. Toda a escola dominical eu aprendo. Toda a escola dominical. Não tenha dúvida. Então, o processo ele é gradativo. Eu posso até usar aqui o exemplo recente de um recém-discípulo, né? De um recente discípulo. O exemplo recente de um recente discípulo. Nós tivemos aqui a aula com o Adolfo. E na simplicidade dele, eu posso falar isso, não vai enaltecer absolutamente ninguém, eu entendo a estrutura dele. Mas ele fez algumas dinâmicas peculiares dele. E eu mesmo tenho dificuldade com dinâmica. Eu gosto mais de slide, de lousa. Então você aprende sempre com o outro. Sempre. E continuando o gancho aqui da ideia da insistência na questão do aprendizado pessoal, há muitas pessoas que se decepcionam. Por quê? Porque, por exemplo, nós tivemos um recente exemplo de um discípulo nosso que foi lhe ofertado uma situação e ele disse, eu vou esperar um pouquinho porque eu não me sinto preparado. Eu particularmente o chamei e o parabenizei, porque eu disse, isso é postura de gente que vai ter um futuro fantástico no ministério. Por quê? Porque às vezes naquele âmago, naquela vontade expressiva da gente querer pregar, nós atropelamos todos os estágios da fé, o processo da fé. E com Cristo não tem esse atropelamento. Então, primeiro ele fala assim, venha para cá, primeiro ele diz, arrependam-se. O primeiro passo para se tornar um discípulo é o arrependimento dos seus pecados. Por quê? Porque é muito contrassenso, hipocrisia, se uma pessoa pular esse estágio do arrependimento e querer pregar para o outro o que ele não vive. E acontece muito disso. Vai falar o quê? Tipo, vou falar para você de algo que eu conheci, mas não tenho certeza ainda se é bom. Você vai repassar uma verdade já mudada. Né? Aceite Jesus, mas eu não aceitei. Ele cura, mas não tenho essa certeza. Vai na igreja, mas ele não vai. Esse tipo de contrassenso também não tem resposta bíblica favorável e positiva. Então a pessoa, ela parte dessa premissa. Primeiro eu vou aceitar a Jesus, pedir perdão dos meus pecados e agora eu vou me submeter aos ensinos da palavra de Deus. Isso é de uma importância exorbitante nas Escrituras, que você entenda esse estágio. Esse estágio ele é totalmente necessário na vida de todo discípulo, esse princípio desse amadurecimento. E para que você possa entender essa analogia, você precisa compreender o seguinte, que quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia nos compara a uma criança recém-nascida. A própria Bíblia, pela boca de Pedro, a própria Bíblia, pela boca de Paulo,
ela diz que a criança precisa inicialmente de leite e de todos os cuidados essenciais que uma criança precisa. Mas à medida que ela cresce, a criança vai mudando o seu modo de andar, ela já não depende mais do apoio dos pais. À medida que ela vai crescendo, ela vai mudando o seu modo de agir, ela já não precisa ficar gritando para o pai e para a mãe para perguntar onde é que está a comida, ela já sabe que está no armário. À medida que ela cresce, ela já sabe trocar roupa sozinha. Você, dentro da sua casa, se você viu o seu irmãozinho crescer, a sua irmãzinha crescer, você teve essa experiência. Vocês, pais, tiveram essa experiência na prática. Como que você pode exigir de uma criança recém-nascida uma resposta tão alta quanto alguém que já está anos na caminhada da fé? É incompatível esse tipo de exigência. E é importante saber isso. A gente, quando aceita Jesus, ou começa no início, o pastor Sérgio tem grande experiência nas evangelizações aí, a questão a pessoa chega, ela não tem noção de nada, né? Ela não tem noção de nada. E ela, às vezes, ela quer fazer, às vezes ela quer te ajudar, às vezes ela quer falar, mas ela não tem. E é igual a criança, ela está no processo de aprendizado. Então, por isso a importância do discipulado, para que ela venha se fortalecer, para que então, quando estiver formada, agora ela possa. É igual a plantinha, né? Ela vai crescendo, vai ser regada, podada, adubada, para que depois possa dar frutos. Você não vai querer exigir de uma planta de meses fruto já. Exatamente. Início, né? Aproveitando o gancho da plantinha e que quando fala uma coisa dá um insightzinho, né? Então, aproveitando esse gancho dessa plantinha, abriu o leque, né, pastor Sérgio? Exatamente, vem aquelas fagulhinhas, o pastor Osnick falava fagulha, né? Fagulha. Então vem a fagulha. O que é a ideia que nós estamos passando para você? A igreja ela é tão completa na amplitude da igreja. Eu não estou falando de uma igreja localmente, geograficamente localizada. Não, eu estou falando da igreja no seu contexto geral. Universal. A igreja ela é tão completa que o próprio Paulo ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A parte do discipulado seria exatamente a parte do regar a plantinha. Eu diria que o evangelismo explosivo em massa, como dizia Billy Graham, famoso evangelista, mundialmente conhecido, ele dizia que, por incrível que pareça, isso era a tese dele. Olha que interessante. A pregação do evangelho de forma evangelística nessa explosão, ela equivale apenas a 5% da formação de um caráter cristão. Vou aceitar, né? Vou aceitar. Ele aceitou Jesus, isso equivale a 5% da formação do caráter. Começou o processo, deu start ali, né? Deu start. É um processo alto. Os outros 95% fica a cargo do regar. Do regar. A Secretaria de Evangelização Discipulado de Santa Catarina fala isso. 100 pessoas aceitaram Jesus, percentual. Se regado, se discipulado, 100% fica, 95% fica. Se você deixar a pessoa crescer assim, pastor Sérgio, não, assim, a pessoa aceitou Jesus, que bom. Aleatoriamente. 100 pessoas aceitaram Jesus nessa noite. Vamos deixar eles agora frequentar os cultos. Larga eles aí. 95% volta para trás. 5%. Até tem uma estatística. 100 aceitam, 40% começam a frequentar os cultos, 20% se decidem para o batismo, efetivamente 10 batizam, 5 permanecem na igreja. Mas se você fazer o processo discipulado certinho, ensinando, passando para eles, quase 100%. É isso que você falou, porque o nascer, o brotar do aceitar Jesus é 5% da conversão. Essa estatística que se fala é para ressaltar para você que está nos assistindo. Aliás, nós estamos com um bom número de irmãos nos assistindo. Deus abençoe você que se levantou pela manhã para nos acompanhar, tá? Aqui pela live da Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus, da Rádio Web Assembleia de Deus, nessa parceria nesta manhã, e uma parceria frutífera, diga-se de passagem, pastor Sérgio, para a transmissão da Escola Bíblica Dominical nesse domingo tão abençoado. Então, muito obrigado pela sua audiência. Então, pastor Oswaldo, olha que interessante. Ô pastor Osni, eu estou vendo a mensagem da irmã Janete aqui. Mas você tem que ser sempre lembrado, né, pastor Osni? Deus abençoe.
irmã Janete, Deus abençoe. Eu só citei aqui por causa nós fizemos menção ao nome dele aqui, tá todos os irmãos aqui. Tem gente assistindo, é hein? muito bom, hein? Então Deus abençoe vocês. Então, pastor Oswaldo, na questão do discipulado, eu estou frisando, dando ênfase, para que você que está nos assistindo, você entenda o seguinte: aquela pregação no púlpito, ela é muito bem vista, muito bem aceita, mas a mais desejada. Porém, os trabalhos que mais fortalecem o crente na igreja são os trabalhos anônimos. Você tem que entender o seu papel como discipulador, o seu papel como um agente de Deus. Você lembra daquele processo do evangelismo pro pessoal? Não me ajude. Quando eu era garoto, nós tínhamos os trabalhos de cruzada evangelística, de culto nas casas. Sim. Enquanto havia um trabalho na casa, tinha o pessoal do grupo do evangelismo pro pessoal, ou seja, você fazia um grupo de 2 ou 3 pessoas e saía para evangelizar, e aquilo ali dava muito mais fruto do que propriamente a cruzada evangelística. Olha que interessante. O evangelismo pessoal, o corpo a corpo. O corpo a corpo, o contato. Isso. Essa complexa obra, ao mesmo tempo promissora, que faz parte do verdadeiro pentecostalismo, que o verdadeiro pentecostalismo não é aquele que esquece a pessoa. Isso faz parte da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, agir na vida do ensinador, do discipulador, para que ele forge no caráter. Aqui você precisa entender que você é o pescador, em um momento você pesca, ao mesmo tempo que no outro você é a pessoa que alimenta a criança, que fortalece a vida da criança, que vai ali ajudar a criança em todos os momentos. Você parece a criança que chegou, né, ganhou doce agora, como é que eu abro? Se vira, meu amigo. Tá com o sorvete derretendo na mão, não consegue abrir. Tá alegre, ganhou, vai comer. Sabe aquela uma vez, eu não me lembro agora, não fazia parte do contexto, mas me veio aqui de fagulha novamente, a questão da casca, né? Pai, descasca pra mim. Exatamente. Aquele texto, filho, né? eu te dei uma laranja aí. Pai, mas eu não sei, meu Mas não morde a casca, o sumo arde e tudo. Aí a criança rejeita algo bom porque não conseguiu descascar. É interessante isso, né? A gente vai conversando, como diz aqueles. Chegou quentinho agora, né? Mas é isso. Você ganha o presente. Tá, como é que abre a caixa agora? Não posso, não tenho tempo. Tem algo bom lá dentro, mas eu vejo lá a Laurinha do Márcio, lá, quando ela tá mexendo, você dá um bombom pra ela, ela vai moer na mão e não vai aproveitar. Mas quando descasca e leva na boca, ela sabe que ela vai acaba. Existe, pastor, uma coisa que você falando assim, acho que é acróstico que chama, aquelas silábicas, né? Do ID, pastor Sérgio. O ID tem 3 letras e que tem essas 3 essências: evangelização, o discipulado e o I. Porque o I, ele está interligado com a evangelização, que é inserção e interatividade. Então, ou seja, você precisa sentar com a criança para ensinar ela a descascar aquela laranja. Você deu aquela laranja para ela, mas vamos sentar junto agora. Eu vou te mostrar como você vai descascar, para que as outras você possa. E às vezes você tem que dar até uma ferramenta. Exatamente. Se não sai esse processo, não sai do lugar. Mas olha como que é gostoso falar assim em conjunto, porque olha o que saiu aqui, ó. Ensinar a descascar, dar a ferramenta. Né? Só que tem mais um ponto que eu acrescento aqui nesses 2 pontos. Ensinar várias vezes a mesma coisa. Por quê? Porque tem gente que pensa assim, que quando vem para a igreja, ou seja, a ferramenta ele tem tá que estar enrolada. Não, mas ele chega na igreja e pensa que ele está livre de tudo. Não, eu fui orar hoje, eu tô andando, daqui a pouco cometi assim um deslizezinho. Isso é ensinado. Aí você vem, o pregador que está pregando, o ensinador, vai todo dia ensinando. Aí você vai aprendendo a mexer com essas ferramentas. Aí a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Até chegar Você sabe uma nisso, coisa? né? Me empresta um pouquinho aquela revista Tudo Discipulado aí. Uma coisa que eu acho interessante. Olha, são 2 revistas de discipulado. São 12 matérias cada uma. 13 matérias cada uma. 26 matérias. Você sabe que tem crente que até hoje não aprendeu essas matérias? De fato. Tá há anos na igreja, Não bem aprendeu lembrado, as não matérias. aprendeu Vou essas só pegar um bases. exemplo aqui, ó. O lar cristão, impureza, perdão, mordomia cristã. Então essa importância de estar sempre relembrando. É a proposta de Deuteronômio, né? Se ajuntem, sentem-se e relembrem a palavra. Exatamente. E relembrem a palavra. Bem lembrado.
Pastor Oswaldo, você falou aqui da lição. Me permita tomar um pouquinho do tempo aqui, você que está nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas lições aqui. Olha que interessante. Conhecendo a Bíblia. Eu tenho um livro em casa que, para mim, até as principais questões da Bíblia. É um livro de um autor americano. Eu li ele todinho, é maravilhoso. Ele fala sobre, de uma forma tão simples, de uma linha, um fio, uma linha tão perceptível, de uma linguagem popular tão tênue. Ele fala sobre toda a Bíblia em si. Até esses dias eu incentivei minha esposa a ler, você já não leu todo, estava lendo. Por quê? Por causa da compreensão, a compreensão da Bíblia. Nossa, é aquele Deus no Antigo Testamento que mandava matar todo mundo. Eu não vou nem entrar nesse debate. Se você não está disposto a conhecer a Bíblia, desculpa, não vai ser as minhas explicações que vão convencer você de quem é aquele Deus que mandou matar. Deus não mandou matar absolutamente ninguém. Ele usou algumas coisas como ferramenta de justiça e tem gente que não está preparado para esse debate. Segunda coisa, Deus é amor, viu? De verdade. Você acredita nisso ainda? Que Deus é amor? De verdade? Muito bem, só que você deveria de acreditar também que Ele é fogo consumidor. Justiça. Deus é irado, 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 irado. E é a Bíblia quem diz. Não existe outro Deus no Novo Testamento. A ira de Deus é aplacada pelo sangue de Cristo. Para quem está debaixo desse sangue. Daí o amor se manifesta. Exatamente, é o amor. Se você não pegar esse fio da Bíblia, você não vai entender o que é a Bíblia. Um pai ama filho, ama o seu filho, mas às vezes precisa de uma correção. Dói no coração, mas é preciso pelo amor. Criar um pensamento moderno que no final Deus vai esquecer de todo mundo, não importa a vida que você teve. Mas Ele vai esquecer se estiver debaixo do sangue de Cristo. Se aceitar o perdão do pecado. Ele não vai esquecer, porque lá no Apocalipse, que é o final de todas as coisas, volta a figura de um Deus condenando e um Deus salvando. Está lá, não sou eu quem criei essa imagem, está lá. É Ele que se revelou à humanidade dessa forma. E nós não podemos agir de forma diferente. O que faltou então? Discipulado. E ele foi relembrando, né? Uma vez uma pessoa me perguntou por que Deus mandar as pessoas para o inferno. Eu falei, não é Deus que manda as pessoas para o inferno. As pessoas que não querem Deus e querem ir para o inferno. Elas não querem a graça. Deus não manda. O caminho que a pessoa entrou, ela vai sozinha. Sim, é ela que não quer Deus. Exatamente. Ela que se condena, né? Ela escolhe isso, eu não quero Deus. As pessoas têm dificuldade de encontrar o caminho para Deus. Deus revelou. Eu sou o caminho, disse Jesus. Né? Ele então, quer que todos se salvem, ele quer todos com ele. Entra quem quer. Diante desse quadro do discipulamento, o que vem? Conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja e conhecendo o valor da oração. Depois fala, o relacionamento do discípulo com a fé, a obediência, o dízimo, o Espírito Santo, o discípulo sendo cheio e vivendo cheio do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e o discípulo e a pregação do Evangelho. Esse é a primeira base. Depois ele vem para a lição de número 2, o discipulado, daí ele fala o discípulo e a comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Vamos para a prática agora. Se você está se você se decepcionou com um crente, fulano comprou e não me pagou, fulano é um mentiroso, crente não sei do que. Você não está se decepcionando com o crente, você está se decepcionando com uma pessoa que não se permitiu ser discipulado. São duas coisas distintas. É verdade. Ela tem a escola dominical e não vem, tem o culto de ensino e não frequenta, tem a igreja e não vem. Ela tem todas as ferramentas. Quando ela vai para a sociedade, ela reflete aquilo que Deus não quer que ela seja, porque ela não aprendeu. Porque a Bíblia ensina como que o crente deve permanecer na sociedade. Aonde? No culto de ensino, na escola dominical, lendo a Bíblia Sagrada, orando, procurando os nossos pastores, se orientando. É o seguinte, eu vou fazer um negócio... Se aperfeiçoar. Eu vou fazer um negócio, pastor Sérgio, e eu não, pastor Oswaldo, eu não estou assim muito, com o meu coração muito... Será que eu devo fazer? Porque falaram para mim que eu vou ter que deixar de anotar umas coisas para poder fazer esse negócio fluir. É ético? Não é ético? Você tem pastores para te orientar. Isso é convivência em comunidade. Se você mora do lado de um grupo de pessoas que se dizem crente e quebra o pau o dia inteiro,
não é por falta deles, eles não são crentes, eles têm o nome de crentes, porque a Bíblia ensina como que o discípulo deve se comportar dentro do lar, não é verdade? Então tá lá, pastor ensinando, escola dominical, culto de ensino, tudo isso, você vem num culto Por isso de que você ensino, não pode relativizar, né? Tipo, não é todo mundo. não é o crente. O crente legítimo, que ele está sendo discipulado, ele é uma pessoa, um servo de Deus. Então, o discípulo e a tentação. Eu me lembro de um menino que falava assim: eu orei tanto para Deus me desviar disso, mas ele não desviou e eu caí no pecado. Não, desculpa. Resistir algo ele fugirá. Deus não tirou o Tira o pecado diabo da minha frente. frente. Tira o diabo da minha frente. Fazer a sua parte. A Bíblia ensina que Deus nos dá todo o suporte, mas você precisa resistir. Então, todas essas coisas, por exemplo, o crente é idolatria. Idolatria não é uma imagem de escultura por si só. Ela também idolatria. Pode se redundar em idolatria. Mas tem gente que idolatra hoje um político, um celular, um pastor, um carro, uma casa, idolatra um filho. A idolatria, na verdade, ela está numa adoração destinada a qualquer coisa que tome o lugar de Deus. O cristão e o discípulo e a temperança. Você vai para as redes sociais hoje, às vezes eu vi um post do Leonardo Gonçalves. O Leonardo Gonçalves, o cantor, o famoso cantor, eu não sei nem que igreja que ele é, se ele é da Adventista ou que igreja que ele é, o Leonardo Gonçalves. Ele colocou um post contando quantas mortes teve no dia. Gente do céu! Os discípulos de Jesus entraram lá e humilharam o Leonardo Gonçalves, mas falaram tanta besteira para ele, tanta bobagem, e eu parei um pouquinho e falei: essas pessoas precisam aprender o que é temperança, o que é autocontrole, o que é você discordar, mas segurar-se e ir depois, porque você pode. O que o apóstolo Paulo discordar. fala, né? Eu fiz meu inimigo por falar a verdade, vamos conversar. Vamos né? conversar, mas falar não xingando, Não sendo ofensivo. não sendo ofensivo, não baixando o nível. Se nós não temos a capacidade de dialogar da forma que é, se cale. Porque quando você parte para o ponto da ofensa, isso não é discípulo de Cristo, sem vergonha o nome do Senhor. O discípulo e o perdão, a mordomia, o louvor, o batismo na água, a santa ceia, a volta de Jesus. Esses dias, quando nós estávamos ainda, pastor Sérgio, em aula de teologia, eu falei sobre a volta de Jesus, o princípio das dores e o período chamado da grande tribulação. Quase que eu infartei uma pessoa dentro da sala de aula. A pessoa passou mal. Eu falei: mas é bíblico. Para que você vai se assustar com isso? Então não pode. Ô pastor Tiago, chega pra cá. Chega no debate aqui, meu Chega querido. aqui, olha. Ele tá ali do ladinho olhando, né? Vamos convidar ele pra mesa aqui. O discípulo e a missão de discipular. Primeiro é a missão de evangelizar. Ó, pastor Sérgio. Interessante. Lição número 13 do módulo 1. No final, Precisa evangelizar. no final vai aprender a falar de Jesus. Agora, Ou seja, aí entra o que está lá no livro de João, capítulo 15, né? fale. Toda vara Tem que produzir. Se não der fruto, dá problema. Toda vara. No final da segunda temporada, agora você vai ensinar. Vai ensinar. Por quê? Porque quando você pega esse exemplo, essa analogia da criança, o que você faz com a criança? Eu falo para você, eu depois de 15, 16 anos de uma e 12 da outra, agora veio uma pequenininha lá de empréstimo, né? Então nós estamos aprendendo tudo de novo. Mas de suma importância, de brindezinho. Essa questão sua aí, o primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa. Né? E às vezes você não para nessa proposta nem de ensinar os seus próprios filhos. Mas eu não sei ensinar. Mas o mínimo você tem que saber, pelo menos a sua casa você ensiná-los, né? Começa por ali. Sim, sim. Então, por exemplo, você que vê uma criança, colherzinha na boca, descasca a balinha, igual o pastor Oswaldo falou, o pirulito, descasca ali um chocolate, a criança cresce aprendendo aquilo. Quando inverter-se os papéis, quando ela for alimentar, ela está apta, ela vai lembrar de como que o pai e a mãe fazia, de como que ela aprendeu. Exatamente, mesmo Analisa a gente hoje, aqui tem tudo mais de 40 anos. Eu
não sei de onde ele tirou A galera dos 70, a galera dos 70. Eu não sei de onde ele tirou essa técnica. Tudo mais dos 40 anos. Eu não. Mas, eu quero dizer o seguinte, todos nós lembramos de alguma coisa dos nossos pais. Lá da nossa terra. Sim. Absolutamente. E que nos fortalece hoje. E que nos fortalece. O critério de trabalho, o critério moral, como você educar os seus filhos hoje. Você falou uma coisa interessante aí. Teve um aconselhamento que uma pessoa chegou e me pediu um certo conselho e que eu não sabia o que falar para a pessoa. Eu me lembrei da minha mãe, da minha saudosa mãe. O que eu lembrei dela? Eu me lembrei de uma mesa de costura que ela tinha, e era uma mesa assim, desse jeito assim, madeira bem maciça, bem rústica, pintada de verde, e ela colocava um cobertor, aqueles corta-febre que eles chamavam, aqueles cobertor fininho, e o cobertor ia até o chão. E eu me lembrei de que todas as vezes que dava trovão, dava aquele trovão, fazia bam, a mãe falava, corra aqui, ela brincava comigo, era uma brincadeira. E eu entrava debaixo da mesa e ficava lá morrendo de medo do trovão. Aí eu brincava assim, que a minha mãe achou um meio de amenizar aquele medo, uma brincadeira que ela fazia, e eu perdi o medo do trovão. Quando eu disse para a pessoa, eu falei, você ouviu algum trovão, assim, alguma coisa barulhenta na tua vida que você está com medo? Eu falei, então procure a sua mesa verde. Eu lembrei da mesa verde. Falei, entre debaixo dela, espere um pouquinho ali que já vai passar. Então são coisas que os nossos pais ensinaram que a gente usa. Exatamente. Então, o que você, como aluno, você como pessoa que está sendo discipulado, você que está... eu quero, assim, dizer algo do meu coração para você. Você não perde nenhum momento da tua vida sentando para aprender. Você não perde, ao contrário disso. Um dia você vai usar isso. Um dia você vai tirar o coelho da cartola, a carta da manga. Um dia você vai ter a saída, o escape, o direcionamento pelos ensinamentos. Então, você deve se sentar. Você deve para ouvir, para aprender. Você deve sentar-se como uma criança para alimentar-se. E à medida que você vai crescendo, aí o discipulador entra em cena. Você também não pode tomar leite a vida inteira. Não no sentido assim de leite como elemento principal. Todos nós tomamos leite por causa do cálcio e tal. Mas como o alimento principal, ou como o alimento único, aliás, perdão. O que acontece? No crescimento de uma criança, ela descobre também as novidades da vida. Ela está no leite materno, que é o leite principal para o crescimento. O mingauzinho a vida inteira. Agora dali um pouco ela experimenta o mingau. Ela gostou tanto do mingau que ela vai rejeitar um arrozinho assadinho, ou ela vai rejeitar um pedacinho de carne. Não, ela vai evoluindo na sua alimentação até que ela não só se alimente sozinho, mas também saiba discernir entre os alimentos. Na igreja, no sentido espiritual, é a mesma coisa. No começo, os pastores vão te ensinando, só que eles vão te ensinando o básico. Daqui a pouco, eles vão te ensinar um arrozão com feijão, algo mais um tutano. Uma feijoada mais forte. O organismo já foi se preparando. Já se preparou. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim aos coríntios, ele diz assim, eu queria vos ensinar, e o escritor aos Hebreus fala a mesma coisa, eu queria vos conduzir para algo mais sublime, mas vocês não estão preparados ainda. E quando Paulo fala isso, olha, eu queria, depois num momento ele fala assim, agora eu vou encaminhar vocês para um pensamento mais sublime, que é o quê? O amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ele entra nesse tema. O importante disso, porque quando você pega o discipulado, você pega matérias base, que é a base, é o trivial, que todo cristão teria por obrigação saber. Você começa a frequentar os cursos de ensino na escola dominical, você já começa a pegar uma coisa mais profunda. Já é bom, já vai ficando melhor. Você começa a vou fazer um curso teológico. Já vem pro básico, já o negócio é mais forte ainda. Exatamente. Depois vai pro bacharel, aquela história, no bacharel já tá meio assim, mas se você coloca uma pessoa que se converteu ontem no curso de bacharel, acabou com uma infarta. Porque não aguenta. Eu vivi na roça. Quando você via uma novilha magra, você nunca poderia colocar ela no pasto verde. Já dava. Se você coloca ela no pasto verde, ela vai dar diarreia, ela vai ser pior até a situação. Ela morre, ela pega e se desidrata toda. Mas quando você coloca ela num pastinho mais firme, que é o tranquilinho ali, que não dá dor de barriga, assim vamos dizer, ela vai melhorando. Depois pode pôr no pasto. Vai nutrindo o organismo dela.
Então, e o crente é da mesma forma. coisa. Não existe nenhum respaldo bíblico para que você pegue uma pessoa e você já a insira num contexto aonde você vai matá-la, que é o que você falou. Por exemplo, você pega um rapaz novo, um obreiro novo e já coloca ele numa igreja Neófito. Para a Bíblia ele vai se extrapolar. Agora se você vai fazendo ele crescer degrauzinho. Degrau por degrau. O processo de aprendizado é igual a escola, né? Aprende a alfabetização, depois aprende a fazer conta, e daí na verdade, nem vai, começa desenhando, riscando. até chegar no final. Então assim, ó, se vocês me permitem, nós combinamos aqui, nós vamos fazer uma pausa, uma pequena pausinha, o pastor Sérgio vai soltar um hino para nós. Eu deixei aqui a primeira pergunta, pastor Oswaldo. Quem entrou no começo, entrou. Quem não entrou, eu vou repetir de novo. Primeira pergunta. Responda. Quais são os 3 convites que Jesus fez no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30? Quais são os 3 convites? Eu disse, o convite para o arrependimento, o convite para o treinamento e o convite para ser uma pessoa usada na mão de Deus. Ou o convite para ir e anunciar o reino de Deus. O convite para o perdão, o convite para a preparação e o convite para fazer a obra do Senhor. E tem um negocinho que você vai ficar sabendo agora. Parece que o pastor Oswaldo trouxe um brindezinho. Sim. Tem uma caixinha de bombom aí para quem... Para quem depois responder a pergunta. Primeiro, né? Primeiro que responder a pergunta, na hora que eu fizer aqui, eu vou fazer a pergunta daqui a pouco, vai ganhar um brindezinho da escola dominical. E nós vamos combinar depois com você de quem ganhar, tá bom? Então essa é a primeira pergunta e tá valendo, pastor Oswaldo. Quem responder a partir de agora... Vou até pegar o bombom. Essas perguntas agora, quem responder essa pergunta aqui na live e colocar no comentário essa resposta que eu acabei de falar, não vou repetir de novo. Não vai? Não vou. Quem ouviu. Quem ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Quem tem ouvidos, ouça. Quem colocar aqui... E o Marco diz as igrejas. Então assim, o pastor Sérgio vai pôr um hino para nós ali e nós vamos ouvir esse hino. A Eliana disse que é o espírito Agenor, né? Que isso, meu Deus do céu! É o espírito Agenor. O Agenor que tem essa história de bombonzinho. Quem responder ainda joga para os outros ainda, né? Obrigado, Eliana. Deus abençoe. Então nós vamos ouvir mais esse louvor e voltamos para a segunda metade da nossa aula e assim nós vamos ouvindo a palavra de Deus. Sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando e às vezes chorando. As almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela
comprou. Você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. E olha, voltando já no segundo tempo aqui, tem gente rápida anotando a lição, hein? Foi feita a pergunta e já respondeu. Tá antenado. Viu aí, pastor Marcos? Ó, pessoal, um grande abraço para vocês que estão interagindo conosco. Tem bastante abraços aqui. É de verdade que a gente não consegue ler todos, mas um abraço, sintam-se abraçados nesse tempo de distanciamento, né? Mas nós continuamos orando. E aqui, ó, pode ficar tranquilo que nós estamos com álcool em gel aqui, vacinados, graças a Deus, os dois vacinados naturalmente. Dois vacinados. Aqui é vacina caseira e... Mas aqui, ó, a primeira ganhadora, pastor Oswaldo, saiu aqui, viu? Ó, vamos ver aqui, ó, o que você vai ganhar aqui, ó. Ó, só duro vai se mandar lá, pastor. É. No duro é que no caminho. Caminho adiantado, vai ter. Mas vai chegar até aí, viu, irmã Valéria? Ó. A irmã Valéria Alves Gregório, lá de Jaguariaíva, antenada com a Escola Bíblica Dominical aqui. Ó, pras crianças, hein? E ganhou, viu, irmã Valéria? Você foi rápida, tá antenada aí, respondeu certinho. Daqui a pouco eu vou fazer a segunda pergunta. Essa daqui eu vou colocar aqui, pastor Oswaldo. Valéria. Ó, já tá anotado. Ó, Valéria. Ó, Cornélia, pra Valéria, viu? Joana, pra Valéria, viu? Não, ela já colocou aqui, ó. Helena Gregório, filha da irmã Valéria. Então eu acho que foi a Helena que respondeu. Então vamos fazer o seguinte. Não esqueça, irmã Valéria, é pra Helena. Ela que respondeu. É da Helena, ela já respondeu. Beleza, então. Aí a Helena divide com vocês aí. Parabéns, Helena. Deus abençoe, você tá antenadinha. Depois tem outra, hein? Depois tem outra. outra. Tem a segunda caixa. Já vou fazer outra pergunta, viu, pastor Oswaldo? Então, continuando a nossa aula, agora que nós colocamos bem para vocês essa primeira parte, a questão do contexto do discipulamento dentro da igreja, o trabalho necessário do discipulado. Então, eu queria que você entendesse o seguinte: o ID e fazer discípulos, ou o ID e formar discípulos, a palavra discipulado, ela traz a ideia de aprendiz, de aluno, de seguidor. Como eu disse, apesar dessa invertida social que existe hoje nessa questão, mas ela é bíblica. O trabalho do discipulado, ele tem dois pontos que precisam ser trabalhados de forma distinta, apesar de estarem em consonância um com o outro. Isso é o meu ver, é claro. Então, o primeiro ponto, deixa eu tentar passar para você assim. O discipulado, num primeiro momento, pastor Oswaldo, ele foi dado à pessoa. Então, Jesus, ele chegou e chamou os discípulos dele, ensinou os discípulos dele, e depois ele disse assim: agora vá e ensine aos outros. Façam discípulos. Façam discípulos.
Então, o discipulado, num primeiro momento, ele tem cunho pessoal, ele é dado à pessoa. Então, como que você pode ver esse princípio do discipulado? Você pode discipular com o seu exemplo de vida, na sua casa, começando com os seus filhos. Você pode discipular no seu trabalho, dando exemplo. Isso como pessoa. Então, nenhum ministério do discipulado encontra êxito na igreja se ele não começar com a pessoa, por si só. Num segundo momento, o discipulado foi dado à igreja, pastor Oswaldo, como ministério. Primeiro, ele foi dado à pessoa, depois ele foi dado à igreja. Observe bem. Num primeiro momento, Jesus chama os seus discípulos e manda discipular. Aprenda e manda discipular. Agora que a igreja está formada, o Espírito Santo pega essas pessoas, capacita elas e dá à igreja o ministério do ensino dos mestres. Então, isso é um presente, é uma dádiva, certo? Pastor Oswaldo, você pode separar para mim o versículo de Romanos 12:7, fazendo um favor? Como que a igreja, Romanos 12:7, como que a igreja pode usar essas ferramentas através dos seus mestres? Bom, a igreja tem a escola bíblica dominical, tem os seus professores, a igreja tem os cultos de ensinamento, uma coisa que nós tínhamos muito. Ele caiu um pouco em desuso, principalmente com o avanço das escolas teológicas. Ele caiu um pouco em desuso nas nossas igrejas, mas nós tínhamos muitos que eram os estudos bíblicos semanais. Ele tinha semanalmente, fora o culto de ensino, ele tinha aquele estudo bíblico uma semana inteira sobre uma temática. Ele caiu muito em desuso por algumas razões, certo? Por quê? Por exemplo, vieram as escolas bíblicas ministeriais, as escolas bíblicas de membros, as escolas bíblicas de obreiros. Vieram outras ferramentas com uma relevância muito bom que acabaram suprindo essa demanda. Também, se você aí na sua congregação, aonde quer que você esteja, se o seu pastor, se o seu dirigente não tem esse aporte de fazer megas estruturas, você pode partir para esse princípio. Você pegar um ensino temático. Por exemplo, vamos lá, você pega um tema das Escrituras, vamos usar aqui, ó. Aliás, eu recomendo para todo ensinador, pastor Oswaldo, todo ensinador, tenha essas duas lições de discipulamento da CPAD. Tenha a número 1 e a número 2. Agora o pastor Oswaldo me informou que tem um kit que é um pouquinho mais completo. Tenha, sabe por quê? Porque ele é uma temática sistemática para você, ensinador. Você tem matéria para o resto da tua vida. Inesgotável. Eu falo assim, até todo crente saber que essas matérias são assuntos que volta e meia você vai ser questionado no trabalho, na sua casa. Um tempo atrás, o pastor Marco, uma experiência, uma colega de trabalho me perguntou sobre o inferno, o que eu tinha que falar sobre o inferno. Eu falei, eu vou responder sobre o inferno, mas eu preciso de duas respostas suas primeiro. Você acredita no sobrenatural ou você acha que o mundo é físico aqui e acabou por aqui? E a pessoa falou assim, não, eu acredito no sobrenatural. Ah, ótimo. E você acha que a Bíblia é um livro de historinhas ou ela contém verdades? Eu acredito. Falei, então, dois princípios que eu precisava. Daí eu comecei a falar com ela sobre o assunto. Ela tinha curiosidade, mas eu precisava saber se ela estava disposta a ouvir o que a Bíblia fala ou se ela é só me questionar com relação aos pontos. Então, é você conhecer essas matérias, porque se alguém perguntar para você, você tem uma resposta, que o mundo tem necessidade desse conhecimento, dessa informação. O conselho de Pedro, que estejam prontos para quando perguntarem a razão da sua fé. Razão não é só uma mera temática de eu sou crente. Não, é a razão. O que embasa no texto do porquê você nesses dias de pandemia tem sido muito isso. Pessoas desesperadas, depressivas, angustiadas, porque não tem onde se firmar. Enquanto que um verdadeiro cristão, ele está, não vou dizer que ele esteja assim, levando de boa, mas ele está calmo, ele está confiante no poder de Deus, no controle de Deus. Exato. Isso faz toda uma diferença. Então, Romanos 12:7, você encontrou para mim? Pode ler. Romanos 12:7 na linguagem da NVI. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Numa outra tradução, dedique-se a ensinar. Fazer. Faça isso de forma que você dedique um bom tempo para isso, para você poder fazer assim. Então, aonde que é um ponto que eu acho que todas as igrejas, sem nenhuma exceção, salvo algumas que entenderam que nós não temos como pontuá-las, elas acabaram pecando. Tiveram a explosão do evangelismo e não conseguiram dar prosseguimento ao discipulado.
Essas duas coisas precisam andar juntas, evangelismo e discipulado. Evangelismo e discipulado são as duas pernas que sustentam a igreja. Evangelismo e discipulado, evangelismo e discipulado. Quando você pega essa parte do discipular como ministério, então primeiro como pessoa, eu posso exercer um ministério que Deus me deu para ajudar as pessoas particularmente, sem nenhum holofote, sem que ninguém saiba. E posso usar dessa ferramenta que Deus nos deu através do ministério. Ela é um ministério bíblico. Diante disso, nós formamos aquilo que nós chamamos de educação cristã, que nada mais é do que você pegar o ministério pessoal, formar com o ministério ministerial, fundir esses dois anseios e você levar essas informações através de um centro de educação cristã para a formação das pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus. Aquilo que o cristão deve ser e praticar no seu dia a dia, tanto de forma ética quanto prática, aquilo que o cristão deve ser e praticar no seu dia a dia, ele é trazido à igreja pelo departamento de ensino ou pela vida individual de cada pessoa. Você está lá no teu trabalho, alguém chega e fala assim para você: eu estou com uma dúvida. O que é uma dúvida? Eu tenho que fazer isso, mas para fazer isso eu vou ter que mentir. Eu estava me lembrando de uma parte prática, ética, e eu contei isso uma vez na escola dominical. O pai de família estava sentado na mesa de restaurante e a filha dele tinha mais de 12 anos, só que ela era miudinha. Aí quando o garçom trouxe a conta, pastor Sérgio, ele trouxe a conta, eles estavam em 4. E o garçom trouxe a conta e estava assim, trouxe lá 1, 2, 3 bocas, e trouxe o restante que ele pegou, e quando ele trouxe, ele esqueceu de colocar a filha. Então ele não cobrou 4, ele cobrou só 3. Aquele pai de família pegou e leu assim, virou-se para o garçom, pastor Sérgio, e falou assim: viu, por favor, a conta está errada. O garçom falou: não, está certo. Ele falou: não, está errado. Não, então eu vou rever. Mas por que está errado? Falou: porque são 4 pessoas e não 3. Aí o garçom falou assim: mas ela não tem 12 anos. Ele falou: não, ela tem sim. Mas não parece. Ele falou: mas tem. Daí o garçom falou: mas eu já fiz a conta, pague assim mesmo, ninguém vai saber. Ele falou: verdade, ninguém vai saber, mas ela sabe. E ali foi processo discipulado, né? Isso é discipulado. É quando você sabe como tem que viver de forma ética e vive. É quando a pessoa chega para você e você consegue falar para a pessoa algo que você prega. Porque a maior desaprovação, e isso você vê na internet hoje aos volumes, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que não é reprovado naquilo que ele aprova. No seguinte sentido: se você prega alguma coisa, você é feliz se você não é pego fazendo o contrário do que você prega. E é o que você vê muito hoje. Vidas que não conseguem viver uma vida prática. Quer ver outro exemplo? Exposição pessoal. Tanto no nível de comentário, tanto no nível de exposição física, com roupa e etc. Isso é parte ética moral, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, por exemplo, ela fala que a moça deve dar ouvidos à mulher madura, experimentada na questão bíblica, uma mulher serva do Senhor. Né? No pensamento moderno, você acredita mesmo que o mundo quer que você, uma moça jovem, dê ouvidos a uma mulher quadrada, a uma mulher retrógrada, a uma mulher... Não, ele diz que você tem que viver a liberdade da sua vida. Vai totalmente o contrário contra o princípio bíblico. Porque se as moças chegassem para as mulheres idôneas dentro da igreja e falassem assim: como eu devo me portar? Tenha certeza que você teria uma palavra de prudência, uma palavra de ânimo, uma palavra de virtude, virtuosa. Da mesma forma os jovens eles metem os pés pelas mãos, colocam a carroça na frente dos bois, porque não pedem conselho aos mais velhos. E uma grande dificuldade hoje é conciliar como é que é? Os jovens terão sonhos e os velhos terão visões, ou o contrário disso? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos e os jovens terão visão. Uma das grandes problemas hoje
é conciliar dentro da igreja o sonho dos velhos com a visão dos jovens. E aí entra o Espírito Santo. Quando ele enche a pessoa do Espírito Santo, tem como conciliar essas duas coisas. Sim, porque daí é unidade, né? É unidade. Então, observe bem. Aquilo que o cristão deve ser e praticar no seu dia a dia, só pelo discipulado. Não tem... Oi, perdão, bati no microfone aqui. Não tem como você usar de outra ferramenta. Então, entendamos isso. Então, vamos lá. Vamos pegar uma pergunta aqui que não está valendo bombom. Uma pergunta de reflexão, tá? Quem é o nosso exemplo? Pastor Sérgio, se eu te pergunto, quem que é o nosso maior exemplo? O que você responderia para os nossos ouvintes? No sentido bíblico. Quem é o nosso... Sentido de vida, sentido geral. Quem é o nosso maior exemplo que a gente toma a todo tempo? Jesus. É Jesus. Pastor Oswaldo, se eu te pergunto, quem é o nosso maior exemplo? O Mestre Jesus. É o Mestre Jesus. Eu vou perguntar para você que está nos ouvindo. Se Jesus é o nosso maior exemplo, se Cristo é o exemplo maior que nós podemos nos mirar, então eu vou usar um exemplo aqui, emprestar a sua Bíblia. Imagine que isso aqui é Cristo, e o é, e isso aqui sou eu. Se isso aqui é o meu maior exemplo, eu vou comparar essas duas circunstâncias aqui, essas duas pessoas, Cristo, eu e Cristo. A pergunta que eu faço é: quanto eu estou me parecendo com Cristo? Se Ele é o meu exemplo. O quanto que eu estou me parecendo com Cristo no comportamento, no caráter? O quanto que a minha vida se parece com a de Jesus? Porque o alvo é parecer-se com Jesus, e o discipulado é que faz isso. Então, o quanto eu me pareço com Cristo? Segunda pergunta, ainda não vale bombom. Se Cristo é o exemplo para a igreja em valores éticos e morais, inclusive para a sociedade, eu pergunto para você, você acha que é fácil ou difícil seguir esses valores éticos e morais que a Bíblia Sagrada nos ensina? Você acha que é fácil ou você acha que é difícil seguir esses valores éticos e morais que a Bíblia Sagrada nos ensina? Essas duas perguntas vão te ajudar a entender o que é a essência do discipulado. Porque nós éramos meninos e estamos crescendo. E à medida que estamos crescendo espiritualmente, nós temos que nos parecer mais com Cristo, pastor Oswaldo. Em todos os aspectos da vida. Se eu sou menino e vou crescer, ou eu vou me parecer com Cristo, ou eu vou me parecer com outra coisa que não seja Cristo. O foco é você quem segue. Eu posso me parecer com o mundo, eu posso me parecer com o sistema, eu posso me parecer até com o próprio Satanás. Em todos os aspectos. A pergunta é, qual é o nível a resposta que eu dou a essa pergunta, que nível eu estou se eu fosse, que nota eu me daria se fosse me comparar? E aí chega um ponto assim que o Paulo fala, se você não conseguir, então seja meu imitador, porque eu estou tentando ser imitador de Cristo. Interessante essa fala, porque tem gente que ela, uma vez eu me perguntei, claro que é apenas uma explicação de muitas, mas uma vez eu me perguntei por que Paulo falou isso. Aí eu parei um pouquinho e falei assim, tem gente que tem dificuldade de enxergar Jesus. O sobrenatural. Ele não consegue enxergar. Então, daí Paulo falou, não, então eu não vou te dar um exemplo. Mas você, por quê? Porque eu estou seguindo a Cristo. Então siga isso. Tem gente interagindo aí, cara. Vamos ver o que são as interações aqui. O meu apagou aqui, acabou não... O meu não atualiza também. Não atualizou. Se você aqui, eu já vou atualizar aqui para aparecer suas perguntas aqui. Rude Max, quando eu nego a mim mesmo. Quando nego... Ah, sim, ô Rudy. Prazer te rever, meu irmão. Deus abençoe. Negar-se a si mesmo, irmão. De verdade. Eu nego a mim mesmo, eu começo a me parecer com Cristo. Mas o negar-se a si mesmo é uma trajetória. Por quê? Porque a gente nega a si mesmo numa coisa... Paulo fala, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas nem tudo me convém que eu faça. Ou seja, eu estou negando aquela vontade minha. Né?
Embora eu possa pular, eu também falo, né? Que às vezes eu faço o que eu não quero e o que eu não quero eu faço. Eu falo que tem umas coisas na Bíblia que se não tivesse, a gente acharia que esses homens eram super-homens. Disse, se eu não me engano, um escritor americano chamado Swindoll, ele diz assim, que bom que tem coisas na Bíblia que diz que eles não eram super-homens, porque de verdade parece que eram super-homens. Então assim, a primeira coisa que você precisa saber, eu quero ser discipulador, pastor Oswaldo, eu quero ser um discipulador. Eu já cheguei num ponto em que eu posso ajudar a obra. Como que eu posso ser um discipulador? Bom, então eu vou tentar te responder valendo pergunta agora. Valendo a pergunta daqui pra frente, tá? A fonte, tá valendo essa caixa de bombom aqui, ó. A fonte, a primeira coisa para você ser um discipulador é você saber aonde você vai beber ou comer da água. Porque assim, não adianta você querer dar de comer a alguém se você não se alimentar. É um princípio. Não adianta o médico enfermo querer cuidar de um enfermo. Não adianta. O médico só vai cuidar do enfermo se tiver são. Cego guiando cego. Cego guiando cego não adianta. Você vai ter que ter luz. Tem uma série de questões aí que nós poderíamos pontuar, mas a mais importante, não adianta você querer ensinar se você não for buscar água na fonte. Aquela velha frase, quem não senta para aprender... não tem condições de ensinar, pastor Oswaldo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é qual é a fonte do discipulador. Qual é a fonte do discipulador? Eu vou responder. A principal fonte do discipulador é a número 1, a palavra de Deus. Segunda é a oração. Porque se você conhece a palavra de Deus e você está orando, no momento oportuno o Espírito Santo te dá a palavra exata para você administrar na vida de uma pessoa. Interessante, pastor Oswaldo, é que o remédio, você pode ter o remédio que for. Se você der dose de mais mata, der dose de menos não cura. Se você prolongar o tratamento prejudica, encurtar não sara. Sim. Como discipulador, você vai buscar o remédio para a alma do homem. Com a oração, o Espírito Santo vai te dar a dosagem para você administrar. Não adianta você chegar, por exemplo, você está errando, você está não sei o quê, não adianta nada disso. De repente aqui nós precisamos entender é que entra a essência do amor, de suportar as falhas do meu irmão, de conviver com as falhas dele e todos os dias orar por ele, abençoá-lo e não maldizê-lo, de chegar para o nosso irmão e ajudá-lo na sua essência. Acabou. Ajudá-lo na sua essência, na sua fraqueza, administrar. Chegar para ele, quando ele chega para você e dizer assim, pastor Oswaldo, eu pequei hoje. Pecou hoje, mas amanhã você não vai pecar. Vem aqui, vamos orar por você e te ajudar. Ter uma palavra. Ter uma resposta. Ter uma resposta àquela situação que ele está vivendo de fraqueza. Diante de todo esse aspecto, então a pergunta que vai entrar para você daqui a pouquinho, eu já vou chegar na pergunta, entenda, já vou chegar na pergunta, é que você precisa entender é que a fonte do discipulador é a palavra de Deus e a oração. Segundo, primeiro, aonde que eu vou buscar a minha fonte? Segundo, como que eu posso ser um discipulador? Então tem pessoas que querem ser um discipulador, ele quer ajudar, ele quer ser um multiplicador, ele quer ser uma pessoa, um agente da obra de Deus. Ótimo! Como é que eu posso ser? Bom, então eu vou dizer para você o seguinte, volto a falar daquela estatística. Eu vou fazer um exemplo aqui com o pastor Oswaldo, mas só para você entender. Vamos supor que o pastor Oswaldo, ele seja uma pessoa que precisa ser alcançado. Como pregador da palavra, a primeira atitude minha seria essa, estender-lhe a mão. E quando ele pega na minha mão, o primeiro contato é alcançar. Eu alcancei ele. A maior dificuldade nossa é alcançar a pessoa. Nós já alcançamos muitas vidas. Como o pescador que vai pescar o peixe, lança a rede. Como o arauto que está falando e ninguém está ouvindo, mas daí um para pregar-lhe. Para ouvir-lhe, aliás, para lhe ouvir, nós alcançamos a pessoa. Esse é o primeiro desafio. Qual é o segundo desafio? Puxar essa pessoa para fora daquele ambiente que ela vive, do mundo,
e Até porque trazer a força contrária é muito forte para a resistência pessoal, a resistência de todos os aspectos para essa pessoa chegar, essa pessoa permanecer na vida que ela estava assim, vai. Agora eu como... A interação da Manu lá. Ah, legal, Manu. Ô Lu, você está contribuindo bastante aqui, Deus abençoe, viu? Estou seguindo a Jesus Cristo. Muito bem, desse caminho... Você está para você, verdade, pastor, desse jeito, todo cuidado é pouco, tem que ser na medida certa. Eu sou técnica de enfermagem. Obrigado, senhor. Ô Lu, obrigado, é isso, você é técnica de enfermagem, então nós falamos aqui e não falamos bobagem, né? Falamos com uma pessoa que está lá vendo e corroborou aquilo que a gente falou. Obrigado, viu, Lu? Não apareceu aqui para mim, mas o pastor Sérgio viu ali e já leu. Deus abençoe, viu? Mas é isso mesmo que você acabou de falar, você acabou de ver. Se você administra fora da hora ou na dosagem errada, então eu tenho que ter a primeira fonte, aliás, eu tenho que ter o primeiro senso, a fonte. Crescer e multiplicar, ela parte da premissa, eu preciso aprender a palavra de Deus e orar. Agora, olha só. Segundo, eu tenho que alcançar e trazer a pessoa para esse novo momento. A esse momento a Bíblia chama de... Porque aquele que está... essas peculiaridades da Bíblia que eu amo. Eu peguei o Oswaldo de lá e trouxe ele para cá. Ele saiu, deu um giro aí, ó. Aquele que está em Cristo, ele não estava em Cristo. Agora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele acabou de nascer de novo, pastor Sérgio. Tudo se fez novo. É uma criança nova. Ele acabou de ser feito uma nova criatura. Ele morreu para o mundo. Veio morto, mas vivo para Cristo. Ele está morto para o mundo e nasceu novamente. É um processo de salvação. E quando ele vem para esse novo estado da vida dele, quando em Cristo, nasce, tem um novo processo de aprendizado. É um novo processo. Então, esses 95% para ele permanecer, vem agora uma criança. Ela vai ter que ser tratado. E o mais importante de tudo agora, que vai vir, que é o quê? Ele vai ter que dar leitinho pra ele, vai ter interessante, não tem que ter paciência com a criança. Meu Deus. Às vezes tem que carregar no colo. Você sabe o que eu acho interessante em cima disso, Marquinhos? É lindo isso. É que a criança, ela é moldado o seu caráter conforme é o pai. Exato, exato. Muito bem colocado. E aí, o pai não abre mão do caráter dele aqui, viu, pastor Sérgio? Isso é lindo, ele não abre mão, é dele. É a prerrogativa dele, ele que salvou. Então ele não vai abrir mão dessa essência, ele não vai abrir mão dessa moldagem, né? Então, primeiro, nós precisamos alcançar as pessoas. Segundo, nós precisamos envolver-se com esse crescimento. Se nós não nos envolvermos, então aqui vai ficar a pergunta: quais são os 3 passos do discipulador? Ou quais são as 3 atitudes do discipulador, pastor? Pergunta. Segunda pergunta: quais são as 3 atitudes do discipulador? Primeiro, alcançar a pessoa. Segundo, envolver-se com a pessoa. E terceiro, compartilhar com a pessoa. O que? As bênçãos, a palavra, as experiências pessoais. Compartilhar seu tempo, seus anseios, sua visão com a pessoa. Primeiro, quais são as 3 atitudes do discipulador? Pergunta. Primeiro, alcançar as pessoas. Segundo, envolver-se com as pessoas. Terceiro, compartilhar as bênçãos com as pessoas. Compartilhar o que? Palavra, amor, comunhão, serviço. Então, a hora que eu perguntei aqui, tá valendo já a 2ª caixa de bombom para quem responder aí na live agora. Põe a resposta aí, o primeiro que responder leva. Quais são as 3 atitudes do discipulador? Primeiro, alcançar as pessoas. Segundo, envolver-se com a tarefa de discipular. E terceiro, compartilhar as bênçãos com a pessoa. Avançando e indo para a conclusão, o discipulado, pastor Oswaldo, ele tem, pastor Sérgio, eu achei interessante esse ponto, que ele tem um fator importante na questão do crescimento. Quando uma criança nasce, ela se desenvolve, cresce com o objetivo na sua natureza, que também é crescer, multiplicar-se. Então, uma criança nasce, na perspectiva humana, biológica falando, ela já vai entender no processo da vida que ela precisa se multiplicar.
O novo convertido, a pessoa que vem, ela nasceu de novo. Na perspectiva do crescimento espiritual, ela já precisa entender que ela precisa gerar um novo crente, a proposta gerar de uma Cristo, nova né? vida. Tem um comentário. Olha o comentário do Agenor. O comentário tá nisso. Ô, Genor! Mesa redonda. Ô, Nice, alcançar as pessoas, envolver com a tarefa de discipular. Parabéns, irmã Nice, você foi a primeira e ganhou a segunda caixa de bombom. Pelo menos eu não vi ninguém responder antes dela aqui, viu? Não mesmo. Não. Manice, então parabéns. Você ganhou a caixa de bombom aqui, ó. Aí, a Valéria Já deu. deu, Valéria. Valéria, duas também, né, Valéria? Não, Valéria. Armandiva quase. A Armandiva começou a digitar lá, Armandivas. Só Armandivas Moraes. Tudo bem, mas a Armanice já ganhou aqui, ela foi mais rápida. Parabéns, Armanice. Ó, o pastor Oswaldo vai colocar aqui seu nome ali e nós vamos providenciar aí para a irmã retirar aqui ou como é que vai entregar para a irmã, tá bom? Acabou as caixas de bombom, já deixa eu avisar. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Então vamos lá. Como a criança nasce com esse objetivo de se multiplicar, então nós temos que compreender que a criança ela vai gerar uma nova, um novo ser, um novo convertido no sentido espiritual. Então o discipulado ele é para o crescimento da igreja e ele é para o crescimento do próprio crente. O discipulado ele tem dois objetivos: o crescimento numérico e o crescimento espiritual. Um detalhe interessante aí, é o crescimento numérico e espiritual com saúde. Aí é que tá. Tem uma fala assim, é melhor ter pouca gente mais saudável do que ter muita gente. Tá tudo errado esse termo aí. O certo é ter quantidade com saúde. Com qualidade. Com qualidade. Se nós dissermos que é melhor ter pouca gente com qualidade, é porque estamos falhando, eu creio, no discipulado, pastor Sérgio. Porque daí a gente a gente quer arrumar uma desculpa. E Jesus mandou alcançar as nações, né? Se ele mandou alcançar as nações, a igreja tem que encher. Se você analisar o Atos 1 e 8, algumas pessoas até interpretam quando a gente se trata, nós não estamos fazendo aqui, né? Não, vamos fazer para fora. Existe toda uma programação. Né? Existe uma logística em cima disso, né? E aqui já está alcançado. E aqui está alcançado. Se você for analisar uma cidade como Itararé, ela está evangelizada. Pastor Sérgio, essa palavra é muito boa. Esses dias eu escutei algo nesse sentido. E uma coisa que eu estava vendo dentro dessa proposta sua, me interrompendo um pouquinho. Sim. A questão, Itararé, ela está imersa no Evangelho. Você sai... Ó, esse aqui é um programa, tá na internet, tá alguém acessando, vai ter trabalhos à tarde, você sai na rua. Agora nós estamos em tempo de pandemia, mas estava tendo uma cruzada, tá tendo. Você vai num bairro, tem igreja. Ah, não gosto da Assembleia, mas tem uma outra igreja. Agora tem lugar que não tem acesso, não tem nada. A única sementinha do evangelho que chega lá é o irmão que está levando. Então existe uma diferença de quem está imerso. Aí mostra, né, o Atos 1 e 8, sim. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E depois semeis testemunha tanto. Começa aqui, em Jerusalém. mas você tem que passar. Ou seja, aqui é a nossa plataforma. Até que existe uma questão missionária que fala assim dos lugares do mundo. Eu vou fazer missões nos Estados Unidos, que gostoso, né? Fazer missões nos Estados Unidos, mas será que os Estados Unidos precisam do evangelho? Camboja, quer ver fazer, entendeu? Então, existe uma logística. Vai para um canto. Vai pro onde? Vai na janelinha lá. Onde é 10 por 40? Sim, então é complicado. Então, às vezes, tem lugar que está imerso, tem lugar que não tem acesso a nada. Desculpe interromper, mas era dentro dessa linha. Esse debate é importantíssimo, é já exatamente essa posição mesmo. Então, para ir para os pontos conclusivos, pastor Oswaldo, então assim, por que o discipulado é muito importante na igreja? Do ponto de vista espiritual, o discipulado é importante para esse amadurecimento. Eu vou emprestar a sua Bíblia aqui um pouquinho, só para não ter que pegar. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 18, ele diz assim a palavra de Deus, quer ver? Bem rapidinho, 2 Pedro 3 e 18, ele ainda foi para outra página, foi, verso, eu não achei o 18 aqui, pastor Oswaldo. 3, segunda? O 17 eu achei, cadê o 18? Ah, tá aqui, onde está o 18? Aqui.
A Bíblia dele é aqueles versículos emendados, é pegadinha. Tá faltando pedaço. Tá faltando um pedaço na Bíblia, ele não tá, não, é tudo emendadinho aqui. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça e no conhecimento é o amparo espiritual, fortalecimento espiritual. Porém, vai olhar o livro de Atos, tem o crescimento numérico. Em todas as partes, a igreja só chegou aqui onde está pelo crescimento numérico. Então nós precisamos do crescimento espiritual e do crescimento numérico. Então eu vou elencar para você aqui só 3 pontos e eu concluo essa aula desta manhã. Por que o discipulado é um fator importante na igreja? Primeiro, porque ele traz crescimento, tanto espiritual quanto numérico. E se os dois não andarem em consonância, tem alguma coisinha que está faltando no meio de tudo isso. Aí entra o Espírito Santo. Um plantou, o outro regou. Crescimento numérico. Um plantou. Crescimento espiritual, o outro regou. E aí, meu amigo? Deus colocou a liga principal do crescimento. Tem um irmão que fala assim, agora a chuva é com Deus. Agora a chuva é com Deus. Segundo fator. Literalmente. Literalmente. Segundo ponto, o discipulador, ele precisa entender que ele tem que trabalhar com disciplina. Por que com disciplina? Ele precisa ser disciplinado, organizado, ter tempo, usar suas ideias, suas ferramentas, seu tempo disponível, fazer planos e metas. Por exemplo, tem uma pessoa que você quer que ela esteja na igreja firme, você vai ter que abraçar ela. Sozinha ela não vai andar. Ah, isso é trabalho do pastor. Você está nessa ainda? Quem gera ovelha, você está nessa ainda? Verdade que você é trabalho do pastor? Em que sentido? Na questão de liderança, pastor, ele é pastor aqui, mas ele é ovelha enquanto está aqui. Você tem que entender... Isso é trabalho nosso. É trabalho nosso. Todo mundo envolvido. Você pega uma pessoa, pensa nessa pessoa, pensa nela aí na sua casa agora. Foca ela. Coloque ela como objetivo. E manda todo dia uma mensaginha no zap para ela. Curte, comenta lá nos posts dela, faça uma interação com ela. Mande uma carta, igual o apóstolo Paulo fazia. Mande lá uma mensagem de vida, de fé, de avivamento, de transformação. Mande uma mensagem. Insista na vida dessa pessoa. Faça uma coisa dentro das suas tarefas. Reserve um pouquinho do teu tempo para isso. O que é você? Você tem 24 horas. Você passa 8 pelo menos dela dormindo. Você tem um outro grupo de horas que você pode deixar um pedacinho do teu tempo para você servir a Deus. E se você disser que não, você está mentindo. E se você disser que não, você vai estar sendo desorganizado. Então a pessoa que quiser trabalhar para o Senhor, ela precisa entender que ela tem que fazer planos, organizar seu tempo, ter algo metódico. Todos os dias você se lembrar disso. Posta uma mensagem no Facebook, você não sabe o que vai alcançar. Eu me lembro do homem lá de Itapeva que ele gritava para todo mundo, Jesus te ama, Jesus te ama. Tá, o tempo já estourou e já passou muito tempo e nós nos embalamos aqui, tá tão gostoso que não dá vontade de parar. Mas eu estou encerrando de verdade. O trabalho você pode fazer individual ou em grupos. Quer ver? Não é ofender ninguém. De verdade. Se você fizer lá um café da tarde na tua casa, ou se você não quiser fazer um café da tarde, claro que em épocas de pandemia, não é isso, nós não estamos falando para aglomerar, não estamos, pelo amor de Deus, agora é exceção, agora é exceção. Não é exceção. Eu estou falando numa vida cotidiana, corriqueira, e com todos os protocolos, você pode fazer isso com toda a segurança, com distância, máscara. Você pode fazer uma oração na casa das pessoas, com toda a prudência. Agora não é hora de ficar visitando à toa, mas você como servo de Deus, você pode pedir licença para aquela família que está alguém enfermo, dar uma palavra de Deus, orar e sair quietinho, sem fazer nenhum alarde, sem nenhum escândalo. Você pode prudentemente alcançar as pessoas. Agora elas vão precisar mais de nós ainda do que nunca. A parte da saúde mental está cada vez em colapso. Agora que o povo vai precisar dos verdadeiros discípulos do Senhor. E como terceiro ponto, primeiro ponto, o discipulado traz crescimento, o discipulador precisa ter disciplina e o discipulado ele traz benefícios direto para o próprio discipulador. Ainda está ferrando você. Faz um pão caseiro muito bom. O que é isso, Lor? É verdade, obrigado, Lor, obrigado. Mas eu sei que vocês também fazem, Lor. Eu sei que vocês fazem, a Eliana faz uns doces caseiros bons, né, Lor? Tá faz umas coisas, né? Tô entendendo o mistério, tô entendendo. Acho que eu vou fazer uma visita lá no Marco. Então assim, ó, deixa eu falar uma coisa importante para você, como ponto conclusão. Primeiro,
A melhor maneira de você aprender é ensinando os outros. Quando você vai ensinar, você mais aprende do que ensina. Isso é fato. Então, a melhor maneira de aprender é ensinar outra pessoa aquilo que você está estudando. Então, se você está estudando algo interessante, compartilhe com os outros. Conte para os outros. Converse com os outros. Segundo, o melhor ensino é aquele que é ministrado pela nossa vida. Santo Agostinho, pregue o Evangelho. E se preciso for, use palavras. Vejo que tu és o santo homem de Deus. Terceiro ponto. Quando você está ali insistindo com a pessoa, você ganha paciência e persistência. Porque você vai tendo paciência com a pessoa, aprendendo a se autocontrolar. E por fim, um seu aluno hoje, a Bíblia diz assim: planta em todo tempo amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Esse aluno seu hoje, ele redunda em irmão. Eu acho interessante essa forma da Bíblia demonstrar a colheita, porque a Bíblia diz assim, ó: aquele que planta vento, colhe, não colhe vento, colhe tempestade. A proporção da colheita ela é muito forte. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Não, mas por exemplo, se você planta, por exemplo, uma semente, você vai ganhar uma semente. A Bíblia fala da proporção dos cachos, da grandiosidade da colheita. Planta um milho. Vai nascer um monte de semente. Aí eu acho interessante que a Bíblia diz assim: se você plantar o amigo, não nasce o amigo, nasce um irmão. Na tese, é muito maior do que um amigo. Então, um aluno hoje vai ser seu amigo amanhã. Aí o apóstolo Paulo pega e faz os relatos dele. Ele diz assim, quando ele fala lá assim: eu não estou sendo assistido por ninguém aqui. Mas depois ele fala assim: mas ainda Deus me deu aqueles que não me desampararam, estão do meu lado aqui, até mesmo prontos a morrer junto comigo pelo fato do que ele plantou nos seus últimos dias. Então fica aqui essa lição. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco, uma boa audiência. Agradeço a cada um que interagiu. Agradeço ao pastor Sérgio, pastor Oswaldo, pela essa salutar companhia aqui, e tão honrosa companhia nesse trabalho desta manhã. Eu estou muito feliz com o resultado. Um EBD diferente. Quem disse que pandemia não traz um negócio bom? O ponto de vista diferente, né? Então Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, um bom final de semana e muito obrigado. Pastor Sérgio, pastor Oswaldo, volta a palavra, as considerações, fiquem à vontade. Deus abençoe, pastor Marco, pela excelente explanação. Irmãos, aqui o pastor Sérgio colocou que isso aqui começou hoje, estreou hoje, mas não vai parar, né? Nem que volta presencial, a gente vai fazer umas ideias. Faz uma pré-aula aí. Foi muito bom. Eu só quero deixar três textos aqui, irmãos, que está na leitura bíblica em classe, que eu vejo assim toda a essência do que o pastor Marcos ministrou. O verso 19 do Mateus 28, né? Portanto, ide. Então, está aqui a regra: ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque estou convosco todos os dias. Essa questão do discipulado, do aprendizado, nós estamos aqui aprendendo, é Jesus quem coloca isso. Vocês têm que sentar, têm que aprender, porque vocês precisam aprender de mim para transmitir para os outros. E o verso 46 de Atos 2 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão nas casas, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. E o que acontecia com isso? Louvando a Deus, e caíram na graça de todo o povo, de toda a sociedade, de toda a cidade. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É um ciclo: evangeliza, discipula, insere. Ele evangeliza, discipula, insere, aquele um de evangelho. É o ciclo, e todos ganham com isso. Então, o importante você ganhou o Evangelho de Cristo. Uma coisa que foi tratada aqui, que me veio à mente hoje, eu lembrei agora de novo, sobre a inserção. Pastor Sérgio, quando eu aceitei Jesus, um grupo de jovens me convidou para participar depois do culto subsequente. E eu não conhecia ninguém lá, eu conhecia esse de vista. Quando eu chego na igreja, aquela juventude me acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se tornaram grandes amigos. Isso é importante também no discipulado. A gente fala de Jesus, mas às vezes a pessoa chega, algumas pessoas falam: cheguei na igreja, mas ninguém veio me cumprimentar. Aquilo que você falou, segure na mão.
Mande uma mensagem. Hoje a ferramenta. Como é que você tá? Você aceitou. Se diz acontecer um fato aqui, a pessoa aceitou Jesus, já peguei o telefone dele. Daí na semana fui mandando umas mensagens, convidei para vir na escola, no primeiro domingo não veio. Depois passou, no segundo apareceu. Você não pode desistir também. E mostrar, viu? Eu conheci você, agora eu sei o teu nome, você tá bem? Esse amor, esse carinho. Porque o discipulado, o ID é evangelização, discipulado e inserção. Você ganhar o... Demonstrar o verdadeiro amor. Exatamente. Né? Eu não estou pregando o amor, eu estou mostrando o amor. Pastor Sérgio, Deus abençoe pela proposta, as considerações finais. Solta aí um louvor com Nani Azevedo, Eu Quero Almas. Isso é bom demais. Aí eu dou os avisos. Tranquilo então, tá jóia então. Nani Azevedo, Quero Almas. Se de você tiver pergunta, durante tá rodando o hino, se quiser mandar umas perguntinhas sobre o assunto, pode mandar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas.
encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez. Queridos irmãos, tivemos aqui uma aula espetacular, por que não dizer assim, né? Quero agradecer aqui o pastor Oswaldo, quero agradecer o pastor Marcos e parabenizar pela aula, pelos irmãos que acompanhou. Deixa eu dar um aviso bem rapidinho para a gente já encerrar agora. Nós vamos ter hoje uma carreata rumo ao hospital. Estaremos orando para Jesus fazer uma obra e sarar a nossa terra. Essa é o nosso objetivo. E nós vamos estar saindo, presta atenção, queridos irmãos, nós não vamos estar chegando, nós vamos estar saindo de frente de nossa igreja às 14h30. E rumo ao hospital nós vamos fazer 3 filas com distanciamento, uma em cima da calçada do hospital, de frente ao hospital, outra que seja a segunda fila no canteiro e a outra no hospital, aliás, do lado do como é que é o nome lá? Do Lucandário. Do Candário. Então nós vamos estar ali em 3 filas e com distanciamento de 1,5 m, tudo certinho, todo mundo de máscara, tudo arrumadinho, vamos levar álcool em gel, ou seja, vamos fazer um negócio bem organizado. E eu gostaria que todos os irmãos fossem bem pontuais. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Hoje à noite, às 19h, vamos estar aqui com o culto da família. E eu gostaria de ter os irmãos assistindo, acompanhando, cultuando a Deus pela live. Nós vamos fazer uma oração e encerrar a nossa escola bíblica dominical de hoje. E eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por mais esta manhã, onde estivemos aqui aprendendo a Tua Palavra. Continua abençoando os irmãos que estão nas suas casas, nos seus lares. Te louvamos, ó Pai, por esta manhã tão abençoada que o Senhor nos proporcionou. Portanto, que aprendemos aqui o valor que tem uma alma, o valor da evangelização, o valor do discipulado, de cuidar de vidas e orientá-los a ganhar almas para Ti. Continua abençoando, Senhor, cada um, nosso pastor presidente, toda a nossa igreja, todo o nosso campo. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. EBD, até o próximo domingo e até lá, na paz do Senhor Jesus. Deste rio, com água entre os artelhos, eu não posso ficar. Logo percebo as águas subindo aos meus joelhos, e todo meu desejo é de me aprofundar. Chegando aos meus sonhos, sinto a